Há relatos históricos e atuais também de pessoas que se perceberam imensamente abençoadas porque antes de tomar decisão importante, investiram tempo em oração. E então perceberam suas mentes mais claras, tomaram suas decisões e depois receberam frutos dessas boas decisões que tomaram. Veremos hoje como o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, investiu tempo em oração antes de tomar uma importante decisão e o resultado foi maravilhoso e eu e você estamos colhendo os frutos das ações dele até hoje. Olá, seja bem-vindo, aqui nós estudamos a Bíblia. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, já começamos o capítulo 6. Se você está chegando agora, volte lá no vídeo anterior, onde eu começo essa explicação. E, aliás, esse canal aqui, ele serve para isso, para explicar a Bíblia. A nossa ideia aqui, eu digo nossa porque eu lhe incluo também nessa ideia, é de a gente junto buscar as Escrituras Sagradas e tentar fazer o máximo do nosso esforço para tentar entender o texto sagrado como ele foi entendido lá atrás, lá por quem leu originalmente. Então a gente vai tentar conhecer mais da cultura da época, da legislação, da política, da religião, da geografia, para poder entender melhor esse conteúdo. E a ideia é ir capítulo por capítulo, né? Nós, nesse momento que eu gravo esse vídeo, já temos gravado completinho o Evangelho de Mateus, o de Marcos, o de João, e estamos em Lucas aqui no capítulo 6. Então Lucas relata o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Já comentei anteriormente, mas acho que é conveniente falar novamente, né? Muita gente não lê as Escrituras com cuidado, ou até não lê as Escrituras, né? E tem gente que hoje acha que para você ser bem ouvido por Deus, você precisa ir para o monte orar, né? Por causa de passagens como essa. E, na verdade, o que a gente tem aqui é Jesus Cristo procurando lugares solitários, procurando paz, né? Numa sociedade antiga, agrícola, rural, pesqueira. E ir ao monte significava se retirar, ter a sua privacidade. E ele mesmo, o próprio Jesus, ensinou: quando você quiser orar, você entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que vem em segredo lhe recompensará. Então você não precisa achar um monte. Para ir para o monte orar, você pode fechar a porta do seu quarto e conversar com o Senhor nosso Deus. Então Jesus saiu para orar e ele passou uma noite inteira orando. Isso me chama muita atenção. Jesus é o próprio Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Naquele momento ele estava, claro, limitado, porque ele desceu à condição humana. Então o que ele faz? Ele passa uma noite inteira buscando comunhão com o Pai. Isso é um exemplo ótimo para nós. Né? Nós não podemos achar que nós não precisamos investir tempo em oração. Nós não podemos achar que nós não precisamos usar do nosso tempo diário para estar em comunhão com o Pai. Há cristãos que passam 10, 20, 30 anos na vida de fé e oram quando vão a algum evento da sua religião, a alguma reunião, alguma assembleia do povo de Deus. E lá, então, alguém puxa uma oração e ela segue. Há cristãos que não sabem, que não têm o costume, a prática de diariamente usar do seu tempo para estar em comunhão com o Pai. Eu sugiro a você, leia a Bíblia e ore. Faça isso na sua casa. Acorde um pouquinho mais cedo. Você não tem tempo, a vida está cansativa, o trabalho está pesado. Se esforce um pouquinho mais. Tire um pouquinho do seu tempo. Não dá para tirar muito, tire um pouco. Ore. Ore quando você estiver a caminho do serviço. Ore quando você estiver no ambiente que der, né? No seu coração, fale com Deus, Ele vai recompensar você. Mas aí, amanheceu e Jesus chamou seus discípulos. Os discípulos eram os seguidores de um professor. Eu vou aqui recapitular um conceito que eu gosto de tratar com você sempre. Se você já está aqui no canal há um tempo, já viu isso, mas é sempre bom recapitular. O conceito de discípulo, diferenciando o discípulo de multidão. Multidão é aquele grupão de pessoas, aquela massa indefinida que de vez em quando aparecia ao redor de Jesus. E em cada cidade a multidão variava, e às vezes na mesma cidade variava a multidão ao longo dos dias. E o ânimo da multidão também variava. A multidão era muito fácil, ela é jogada pelo vento de um lado para o outro. Nós já vimos anteriormente nos evangelhos, quando a gente vai indo lá para o final, né, que havia uma multidão recebendo Jesus na Semana Santa, com ramos de palmeira, gritando, o filho de Davi, e nós vemos logo depois a multidão gritando, crucifica. Então, multidão é muito ruim, né? Mas tem os discípulos. Quem são os discípulos? São os seguidores de um professor.
São pessoas que têm compromisso com o professor e são conhecidas do seu professor, do seu mestre. E é importante que eu e você sejamos discípulos de Jesus Cristo, seguidores dele, imitadores dele. E não simplesmente gente que está numa multidão, que aparece num evento religioso, ou que quando aparece alguém fazendo o censo na sua porta com uma planilhazinha e pergunta qual a sua religião, aí você fala cristão, né? Ou algum nome de alguma religião cristã. Nós temos que estar além disso, nós temos que estar fora da multidão e dentro do círculo dos discípulos. E aí Jesus chamou os discípulos e entre eles ele escolheu 12, a quem designou apóstolo. Apóstolo é alguém enviado por um mestre. Claro que todos os apóstolos também são discípulos, mas eles não só seguem o seu mestre, são pessoas que o mestre envia em seu nome. Eles são emissários, eles são como se fossem embaixadores, diplomatas, que são enviados em nome do seu mestre. É uma qualificação mais alta. Nós tivemos na história 14 apóstolos, tivemos esses 12 aqui que eu vou agora falar com você sobre eles. Depois da ressurreição de Cristo, eles escolheram os 11 sobreviventes, porque Judas tinha se matado. Escolheram mais um, e aí nós temos mais tarde Jesus Cristo ressurreto, chamando mais um, que é o apóstolo Paulo, né? E aí então nós tivemos o encerramento da era apostólica com a morte do último apóstolo. Mas vamos agora ver um pouquinho, tem algumas coisas interessantes nessa lista de nomes, nós vamos comparar entre os evangelhos e nós vamos hoje conciliar algumas diferenças que na verdade não existem, são aparentes divergências, mas que se você fizer uma leitura rápida, talvez um pouco desatenta, você pode ficar achando que entendeu errado o texto. Então vamos lá. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Simão era o nome dele, o que nós chamamos assim, né, de nome de nascimento. Shimon é um nome hebraico. E Jesus chamou ele de Keifa. Keifa quer dizer pedra. Então esse Pedro, na verdade, é uma forma trazida para o português da palavra pedra, rocha. Jesus em algum momento chamou Simão e falou assim, você é uma pedra, você é uma rocha. Então Simão Rocha, Simão Pedra, que aí a gente costuma chamar de Simão Pedro, e muita gente nem se toca que esse Pedro quer dizer mesmo pedra. É isso mesmo, pedra literalmente, uma rocha, né? Que era o apelido dele, mas também virou o nome dele, tanto que a gente conhece ele até hoje como Pedro, né? E nós, inclusive, adotamos Pedro como nome de pessoa. Então tá vendo como a ideia de apelido, nome é diferente nessa cultura? O apelido também é um nome, é um segundo nome. Então Simão, a quem Jesus chamou de Pedro, o irmão de Simão, André, que também era pescador junto com Simão, nós lemos aqui nesse evangelho, né, do chamado deles, e lemos lá em João como eles já tinham contato, inclusive, com João Batista, lá no sul de Israel. Tiago e João são irmãos, eles são filhos de Zebedeu e também foram chamados por Jesus de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Também mais um apelido, né? Tiago Boanerges, João Boanerges. O João, aliás, é o João que escreveu o Evangelho de João, tá? É esse João. Filipe também aparece lá no Evangelho de João, bem no comecinho. Bartolomeu é o que nós chamamos de um sobrenome. O nome dele era Natanael. Esse esse prefixo, né, Bartolomeu, esse bar quer dizer filho de. No hebraico, ele era Natanael Bar Talmai. Bar Talmai virou Bartolomeu no português, que era então o sobrenome, né? Os sobrenomes eram assim, né? Era fulano, filho de fulano. Então era Natanael, filho de Talmai. Natanael Bar Talmai. Natanael Bartolomeu. Então ele aqui aparece como Bartolomeu, mas nós encontramos ele em outras listas, se não me engano, em João, ele aparece mesmo como Natanael. Isso, em João. Ele aparece lá como Natanael. Vamos seguindo. Mateus, outro também com mais de um nome. Mateus é o Mateus evangelista, tá? Que escreveu o Evangelho de Mateus. E ele é também o Levi, o famoso Levi que estava sentado na coletoria quando Jesus passou e disse, segue-me, e ele o seguiu. Esse é o Mateus, ele tem esses dois nomes, Mateus e Levi. Tomé, esse Tomé aqui é chamado também de Tomé, chamado Dídimo. Dídimo quer dizer gêmeo, ele era irmão gêmeo de alguém, a gente não sabe de quem. Houve até uma especulação lá no começo da história da igreja, que talvez ele fosse o irmão gêmeo de Mateus, mas não tem nenhuma evidência bíblica ou histórica para isso, mas ficou na tradição essa possibilidade. Aí aqui aparece um outro Tiago, só que esse Tiago aqui,
ele é o filho de Alfeu, não é o Tiago, filho de Zebedeu. É um Tiago, filho de um cara chamado Alfeu, também chamado em outro evangelho de Tiago o Menor. Provavelmente o outro era mais alto do que ele, né? Então, outro Tiago. Simão, chamado Zelote, outro Simão. Não é o Simão Pedro, esse é o Simão o Cananeu. Também é conhecido na história como Simão Cananeu, ou Simão Zelote. Os Zelotes eram um pessoal, assim, bastante radical na sua luta contra Roma. E é interessante a gente ver na mesma lista, né? Uma vez me chamaram a atenção para isso, eu achei curioso. Na mesma lista a gente tem Mateus, que trabalhava para os romanos. Ele era cobrador de impostos para os romanos, né? E a gente tem um zelote que combatia os romanos. Alguns zelotes, inclusive, combatiam com violência, né? Usava a violência. E todos eles aqui se tornam, então, discípulos e, mais do que isso, até apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Simão chamado Zelote. O Judas, filho de Tiago, que Judas, o nome Judas é a forma grega de um nome mais antigo, Judá. Então, quando você lê no Antigo Testamento Judá, é o mesmo Judas aqui, tá? É que foi traduzido do Antigo Testamento para o português, Judá. No Novo Testamento, usaram a forma grega, porque o Novo Testamento foi feito em grego, né? Então, usaram Judas, mas é o mesmo nome, Judas, Judá. Assim como Maria e Miriam são o mesmo nome também, originalmente. Jesus e Josué são o mesmo nome. É que a questão de tradução, né? Quando traduziram do hebraico, traduziram de um jeito, quando o hebraico é Antigo Testamento, né? E quando trouxeram do grego, que é o Novo Testamento, trouxeram um pouquinho diferente. Mas esse aqui é um outro Judá, é o Judas, né? Filho de Tiago. E esse aqui também tem um outro nome, Tadeu. Ele é conhecido também historicamente como Judas Tadeu, porque ele tinha esses dois nomes, então no outro evangelho ele aparece como Tadeu, e aqui como Judas. Mas o nome dele é Judas Tadeu, filho de Tiago. E aí, então, por último, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Esse é o Judas nativo da região de Cariotes. Então, esse Iscariotes é a designação da região de onde ele vem, né? Judas, que veio de Cariotes, que veio a se tornar, então, o traidor. E assim, então, a gente encerra conclui essa lista dos 12, né? E vê aqui essas pequenas diferenças e similaridades entre os nomes. E aí a gente vai entendendo então um pouquinho mais, né, da leitura conjugada dos evangelhos. É muito interessante quando você estiver lendo sua Bíblia, se a sua Bíblia é daquelas que tem do lado, às vezes, de uma porção do texto, tem uma letrinha ou tem um asterisco e lá embaixo tem uma explicação. É interessante que você vá olhar isso, porque muitas vezes ali está fazendo a ligação. Aí você lê assim, Bartolomeu, aí tem um asterisco, você lê lá embaixo e está escrito assim, esse é o mesmo Natanael citado no Evangelho de João, assim, dá lá o endereço, né, o capítulo, versículo, você pode ir lá e conferir. Esses pequenos recursos da Bíblia são bem interessantes. Eles nos auxiliam bastante, né, a gente a conhecer mais o texto sagrado e valem a pena serem seguidos. Como, por exemplo, acabei de citar capítulo e versículo, né? Isso não faz parte do texto sagrado original, aliás, não faz parte do texto sagrado, né? É uma divisão que foi feita no passado para facilitar o nosso estudo e a gente assim aproveita isso até hoje. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima e lembre, aqui nós estudamos a Bíblia.